O ano é 1994. Estreia nos cinemas um filme que absolutamente ninguém havia pedido. Uma obra que a grande maioria dos estúdios de Hollywood se recusou sequer a tocar, que o crítico de cinema mais famoso dos Estados Unidos desprezou publicamente sem piedade, e que acabou sendo protagonizada por um designer de moda de forma totalmente acidental. Simplesmente porque ele mesmo tentou ser rejeitado. No entanto, contra todas as probabilidades, esse filme quebrou todos os recordes de bilheteria. Foi a faísca que acendeu uma franquia imensa, abrangendo mais de 400 episódios de televisão, 4 séries independentes, romances, histórias em quadrinhos e até videogames. E conseguiu construir todo esse império, sustentando-se apenas com mistura para chá gelado, espantalhos e a inabalável teimosia de um homem que pura e simplesmente se recusou a sair do seu camarim. Esta é a verdadeira e insólita história de Stargate, a chave para o futuro da humanidade. E eu prometo uma coisa: cada fato que revelaremos nesta investigação é muito mais estranho, caótico e fascinante do que qualquer coisa que aconteça na tela grande. Fiquem conosco até chegar ao fato número 15, porque esse último detalhe mudou silenciosamente a estrutura de toda a internet, e a maioria do mundo não faz a menor ideia de que isso aconteceu. Vamos começar. Fato número 1. A origem. 2 desconhecidos e 2 visões destinadas a se cruzar. Antes de Stargate ser o fenômeno que conhecemos, eram 2 filmes completamente independentes, que não tinham nenhum motivo lógico para se cruzarem no caminho. A primeira surgiu da mente de Roland Emmerich. Em 1978, sendo um jovem estudante de cinema sentado em uma sala de aula em Munique, na Alemanha, ele assistiu a um documentário baseado no livro Eram os Deuses Astronautas? Chariots of the Gods, de Erich von Däniken. O autor propunha algo verdadeiramente radical para a época: a teoria de que seres extraterrestres, sumamente avançados, haviam visitado o Antigo Egito, moldando para sempre a civilização humana. Para Emmerich, que já nutria uma profunda obsessão pela cultura e pelos mistérios egípcios, essa ideia acendeu um fogo incontrolável em sua imaginação. Assim, ele começou a desenvolver um conceito ao qual deu o título de Necropol. Era a história de uma misteriosa nave espacial enterrada nas profundezas da Grande Pirâmide, a qual parecia ter uma conexão sombria com algumas crianças da região que haviam desaparecido. Era uma ideia estranha, era tremendamente ambiciosa e, infelizmente, era totalmente impossível de ser financiada pela modesta indústria cinematográfica alemã daquele momento. Obrigado pela realidade, Emmerich a arquivou. Guardou-a em uma gaveta e seguiu com sua vida por mais de uma década. A segunda ideia, por outro lado, pertencia a um homem chamado Dean Devlin. Ele não era um diretor consagrado, nem um roteirista estrela. Era simplesmente um membro do elenco no thriller de ficção científica que Emmerich dirigiu em 1989, Moon 44, O Refúgio dos Assassinos. Mas Devlin tinha uma particularidade. Ele reescrevia seus próprios diálogos em segredo no set de gravação. Esse pequeno ato de rebeldia criativa nos diz tudo o que precisamos saber sobre sua personalidade. O homem nem sequer era o diretor, mas já estava tentando melhorar a história. A ideia de Devlin era algo que ele mesmo descrevia como um Lawrence da Arábia em outro planeta. Ele imaginava um herói perseguindo um temível vilão através de um buraco de minhoca, chegando a um mundo distante que já havia sido conquistado e submetido à escravidão. Era um épico cinematográfico, com uma escala quase operística. Quando Emmerich e Devlin finalmente se sentaram para conversar de verdade, descobriram que suas 2 visões, embora aparentemente isoladas, compartilhavam uma ponte inesperada, um dispositivo, um mecanismo físico de transporte,
E quando um talentoso artista conceitual chamado Oliver Shaw sugeriu que centrassem toda a narrativa ao redor desse único e imponente objeto, nasceu o Stargate. Dois completos desconhecidos, duas ideias abandonadas no tempo e uma conversa casual que acabou produzindo uma das franquias de ficção científica mais duradouras da história moderna. Diante disso, vale a pena refletir. Quantas outras ideias brilhantes e revolucionárias continuam guardadas em uma gaveta hoje mesmo, esperando a luz, simplesmente porque as duas pessoas que precisavam se encontrar jamais o fizeram? Fato número 2. A grande mentira que construiu um império de $1 bilhão. Aqui é onde a história abandona a inspiração e entra no terreno do genuinamente tenso e arriscado. Quando Emmerich e Devlin apresentaram sua colossal ideia aos grandes estúdios de Hollywood, eles literalmente riram na cara deles. Os frios executivos calcularam que um filme de tamanha magnitude visual custaria, no mínimo, $100 milhões. Emmerich insistia com veemência que poderia fazê-lo por exatamente a metade. 50 milhões. Absolutamente ninguém acreditou nele. Além do orçamento, o projeto era um pesadelo para os departamentos de marketing. Era impossível de categorizar. Era um filme de aventuras familiares, ficção científica pesada, um thriller de operações militares ou um drama sobre história antiga? Os estúdios de cinema detestam profundamente as coisas que não podem colocar em uma caixa com um rótulo claro. E Stargate se recusava terminantemente a se encaixar em qualquer uma delas. Eventualmente, encontraram um aliado fundamental no produtor executivo Mário Kassar, um homem que sentia um amor genuíno pela arte egípcia e que teve a visão de enxergar o diamante bruto que os outros ignoravam. Mas, mesmo com o peso de Kassar no projeto, garantir o financiamento continuava sendo uma missão quase impossível. Foi então que Dean Devlin tomou uma decisão drástica. Ele olhou nos olhos de seu parceiro de coprodução, uma empresa francesa, e garantiu que o orçamento total de Stargate seria de apenas $25 milhões. Ele sabia perfeitamente que o número final seria esmagadoramente maior. No entanto, quando a empresa francesa descobriu os verdadeiros números, eles já estavam muito envolvidos emocionalmente. Já haviam comprado o sonho. Não voltaram atrás. Parem para pensar no peso desse momento. Toda a franquia Stargate, as 10 temporadas ininterruptas de SG-1, os spin-offs de Atlantis Universe, as centenas de horas de televisão, o impacto cultural e uma base de fãs leais que continua viva mais de 30 anos depois. Tudo, absolutamente todo esse universo, tem sua origem em uma mentira deliberada sobre um orçamento, contada em uma sala de reuniões a uns executivos de televisão franceses. Esta não é a história de gênios de terno com uma estratégia perfeita. É a história nua e crua de pessoas que apostaram tudo por algo em que acreditavam cegamente, utilizando qualquer ferramenta que tivessem à sua disposição e recusando-se a aceitar que a palavra não fosse o fim de seu caminho. Fato número 3. O Deus que tentou fugir do seu destino. Agora, precisamos falar sobre Ra, o Deus Sol, o vilão supremo. Um ser aterrorizante e de outro personagem desse calibre, não bastava um bom ator. O papel exigia alguém verdadeiramente extraordinário, uma figura magnética e quase hipnótica, alguém cuja simples presença, sem dizer uma única palavra, fizesse você acreditar que nossos ancestrais olharam em seus olhos e decidiram, sem hesitar, que estavam diante de uma divindade suprema. Após uma busca exaustiva, os cineastas encontraram sua divindade terrena, J. Davidson. Ele era perfeito. No entanto, havia um obstáculo imenso no caminho. J. Davidson não queria o emprego. De fato, ele fez tudo o que era humanamente possível para ser rejeitado. J. Davidson não era ator.
Seu mundo eram os tecidos e os croques. Era um designer de moda nas vibrantes ruas de Londres que havia tropeçado na sétima arte quase por acidente. Uma festa, uma conversa casual, uma estranha reviravolta do destino, e acabou sendo escolhido para atuar no filme Traídos pelo Desejo, The Crying Game, em 1992. Essa interpretação lhe rendeu nada mais, nada menos que uma indicação ao Oscar. Da noite para o dia, a fama mundial bateu à sua porta, mas ele a detestava profundamente. Os holofotes cegantes, o escrutínio da imprensa, o constante e implacável julgamento do público, nada disso o atraía em absoluto. Na intimidade de sua mente, ele já havia tomado uma decisão inabalável. Aquele filme seria sua primeira e última incursão no cinema. Sua carreira havia terminado, mas Hollywood não estava disposta a deixá-lo ir tão facilmente. Quando o produtor executivo Mário Kassar mencionou o nome de Davidson em uma sala de reuniões, fez isso com uma estratégia clara. Sua recente indicação ao Oscar seria o gancho perfeito para vender o filme nos mercados internacionais. O diretor Emmerich e o roteirista Devlin ficaram intrigados por sua aura magnética, mas profundamente nervosos por sua inexperiência. Interpretar um vilão alienígena, cheio de camadas psicológicas e que ainda precisava falar em línguas antigas, exigia uma coragem cênica formidável. Será que Davidson tinha esse perfil? Eles decidiram arriscar e oferecer a ele o papel. Davidson, que não queria simplesmente dizer não e lidar com a insistência, elaborou o que ele considerava um plano mestre, uma estratégia infalível para ser descartado imediatamente. Exigiu um pagamento de $1 milhão. Ele lançou esse número ao ar com a total convicção de que era uma quantia tão escandalosa e desproporcional que a produção riria na sua cara e procuraria outra pessoa. Mas eles não riram. Aceitaram imediatamente. Num piscar de olhos, Davidson se viu transformado no vilão principal de um épico de ficção científica de $50 milhões. E é aqui que a história toma um rumo que ninguém, nem mesmo o próprio ator, previu. Durante a fase de pós-produção, sua voz foi completamente alterada. Aquele som gutural, profundo, sobreposto e assustadoramente inumano que fez o deus Ra parecer uma verdadeira ameaça alienígena, não era a voz de Davidson. Foi uma ilusão construída em um estúdio de som, semana do filme. Dean Devlin procurou Davidson na sala. A gente acabara de encarnar um dos vilões mais icônicos da história do cinema de ficção científica. Estava aos prantos. Ele estava convencido de que sua atuação havia sido um desastre total, um fracasso absoluto. Após a estreia de Stargate, Davidson fez as malas e voltou para o mundo da moda. Ele mal apareceu em um filme para a televisão e em um curta-metragem antes de desaparecer das telas. Isso foi tudo. Ele abandonou Hollywood pela segunda vez, um lugar no qual, para começar, nunca desejou estar. O deus do sol mais poderoso e temido do universo conhecido renunciou à atuação não uma, mas 2 vezes. Fato número 4. A greve no camarim e a dura verdade de Hollywood. Permitam-me fazer uma pergunta direta. Vocês já estiveram em uma sala de reuniões onde todos os presentes podem ver claramente que algo é um desastre, mas absolutamente ninguém tem a coragem de dizer isso em voz alta? James Spader teve. Spader, o ator encarregado de dar vida a Daniel Jackson, o egiptólogo desajeitado, brilhante e idealista que serve como o coração moral da história, não achava que o roteiro era simplesmente fraco ou decepcionante. Para ele, era atroz. Em entrevistas posteriores, ele confessou que parte do que o atraiu para o projeto foi, paradoxalmente, o quão ruim era o texto original. Para a mente de Spader, havia algo fascinante nesse nível de fracasso. Um potencial oculto, sepultado sob falas de diálogo que não funcionavam. Mas achar algo fascinante
não significa que seja aceitável. Quando Spader chegou ao set de gravação e comprovou que os diálogos continuavam sem fazer sentido, tomou uma postura drástica. Trancou-se em seu camarim e se recusou a sair. Kurt Russell, a lenda da ação que interpretava o durão e direto Coronel Jack O'Neill, o polo oposto do acadêmico de óculos grandes encarnado por Spader, ficou furioso. Com passos firmes, marchou até o camarim. Bateu na porta. Confrontou Spader sem rodeios. "O que diabos você está fazendo?" A resposta de Spader foi a de um homem no controle total, serena, medida e brutalmente honesta. "Vamos lá, admita. Os diálogos são horríveis." Russell ficou em silêncio por um segundo. Sua resposta, proferida a seguir, tornou-se uma das frases mais citadas nas lendas dos bastidores da Hollywood dos anos 90. Ele olhou para ele e disse: "Claro que é horrível. É por isso que te pagam $1 milhão. Se fosse brilhante, você faria de graça." Essa breve troca é uma radiografia perfeita da alma de ambos os homens. Kurt Russell é o profissional absoluto. Apareça para trabalhar, cumpra seu dever, entregue até a última gota de suor na frente da câmera, independentemente do material que lhe deem. James Spader, ao contrário, é o perfeccionista inveterado. Sua lealdade está com a qualidade antes do cheque. Mesmo quando esse cheque foi, literalmente, a única razão pela qual ele aceitou o trabalho. Segundo o corroteirista do filme, a atmosfera no set começou a se transformar quando ambos os atores conseguiram decifrar o verdadeiro tom da história. Eles entenderam que não estavam fazendo um documentário sério, mas sim um aceno brincalhão e cúmplice à ficção científica clássica, uma carta de amor às aventuras de antigamente. Uma vez que compreenderam que tipo de filme estavam realmente filmando, tanto Russell quanto Spader se entregaram de corpo e alma. Ao finalizar a produção, ambos sentiam um orgulho genuíno pela obra que haviam construído. Mas aqui reside a verdade mais incômoda que essa anedota nos deixa. O roteiro de Stargate melhorou única e exclusivamente porque James Spader teve a audácia de se entrincheirar em seu camarim. Sua teimosia, essa mesma intransigência que frustrou toda a equipe naquele momento de tensão, foi a ferramenta que empurrou a história a se tornar algo muito maior. É uma lição profunda sobre a natureza humana. Às vezes, a pessoa mais difícil e conflituosa na sala é, na verdade, a que está fazendo o trabalho mais vital de todos. Fato número 5. O efeito visual icônico que nasceu em uma garagem. Após uma demissão, todos nós conhecemos a cena. Vocês a viram centenas de vezes, mesmo se não forem fãs. O portal estelar é ativado. Há uma violenta e explosiva rajada de energia para a frente, seguida por uma espiral hipnótica e turbulenta, que finalmente se assenta em uma superfície refletora e brilhante que parece ser feita de luz em estado líquido. Dentro da equipe de produção, eles tinham nomes muito específicos para cada uma dessas fases mágicas. A rajada violenta inicial foi batizada de Kawush. A massa rodopiante e turbulenta que se seguia chamaram de Strudel. E o portal final, com sua superfície serena e refletora, era conhecido simplesmente como a onda. Esses efeitos visuais são hoje uma lenda viva na história do cinema. Eles se mantêm impecáveis, resistindo à implacável passagem do tempo. E a história íntima de como nasceram é o tipo de loucura bela que jamais ocorreria em uma produção moderna de Hollywood. Hoje em dia, com orçamentos estratosféricos de $300 milhões e 40 níveis burocráticos de aprovação, esse milagre teria sido assassinado em uma planilha. Para lidar com essa tarefa titânica, a empresa de efeitos digitais Kleiser Valkzak trouxe o supervisor de efeitos. Ele e o diretor Roland Emmerich bateram de frente. Okun apresentava conceitos brilhantes. Emmerich os becos sem saída. Finalmente, à beira do desespero, concordaram em fazer um teste rudimentar
em uma simples garagem. Eles usaram um tanque circular de acrílico de apenas 1 metro de dano. Pó para preparar chá gelado. Sim, vocês leram certo. A mesma bebida que preparamos em casa. A isso, adicionaram uma furadeira parafusada a uma velocidade. O diretor de fotografia de Okun, David Stump, colocou a câmera de lado e começou a gravar aquele redemoinho caseiro. Okun viu a fita e se emocionou. Havia potencial. Emmerich, por outro lado, odiou profundamente. Sem dizer uma palavra, demitiu Okun ali mesmo. Mas é exatamente aqui que a história deixa de ser uma tragédia de trabalho e se transforma em algo mágico. Okun estava com sua equipe reunida, tinha os equipamentos ligados e era apenas o meio do expediente de trabalho. Em vez de fazer as malas, abaixar a cabeça e ir para casa, ele e sua equipe tomaram uma decisão rebelde. Continuariam experimentando. Por que não? O que mais iam fazer? Afinal, já estavam demitidos. Eles encontraram um canhão de ar comprimido e conectaram um cano diretamente ao tanque de acrílico. Em sua primeira tentativa, calcularam mal. Aplicaram pressão demais e todo o conteúdo líquido do tanque explodiu para fora como uma bomba, encharcando o pobre diretor de fotografia, David Stump, dos pés à cabeça. Limparam a bagunça, secaram-se como puderam e voltaram ao trabalho. Desta vez, ajustaram a pressão milimetricamente para exatas 2,1 libras por polegada quadrada. Atiraram novamente. A câmera capturou tudo. Aquela rajada frontal de energia líquida, aquela explosão cinética, violenta e de uma beleza hipnótica que estava destinada a se tornar um dos efeitos visuais mais reconhecíveis da história da ficção científica. Okun, com a fita nas mãos, caminhou de volta até Emmerich. Lembremos, era um homem que acabara de perder o emprego. Ele olhou nos olhos dele e disse: "Eu sei que estou demitido, mas você realmente precisa ver isso." Emmerich assistiu à gravação em silêncio. A tela se encheu com a magia do chá gelado e do ar comprimido. O diretor levantou os olhos, esboçou um sorriso e sentenciou: "Eu nunca te demiti. Isso é exatamente o que eu queria." O efeito mais icônico de todo o filme foi criado por um homem que, tecnicamente, já não fazia parte da folha de pagamento, utilizando pó de chá, um canhão de ar, um diretor de fotografia encharcado e absolutamente nenhum plano de contingência. Caos. Caos criativo em estado puro. E funcionou com perfeição. Fato número 6. O portal era negro e parecia um pneu gigante. Vamos fazer um exercício de imaginação. Qual aspecto deveria ter uma porta para outra dimensão? Não pensem no Stargate que vocês já conhecem. Como é esse conceito em um quadro em branco, antes que alguém resolva o quebra-cabeça visual? Conforme revelado pelo próprio Dean Devlin nos comentários da edição definitiva em DVD, o adereço original do portal estelar era pintado de preto. Mas não era um preto elegante, rico e cinematográfico. Era simplesmente preto fosco, como a borracha de um pneu. Basicamente, eles haviam construído o pneu mais caro e gigante do mundo. Tiveram que repintá-lo, depois pintá-lo de novo, e mais uma vez, em várias rodadas de tentativa e erro, até alcançar aquele tom de pedra alienígena antiga que finalmente cativou o público. No entanto, a cor da tinta foi, de longe, a crise de design menos dramática da produção. O verdadeiro problema tectônico foi a própria forma do portal. Originalmente, o conceito do Stargate não era circular. Era um triângulo. Foi projetado para se apoiar sobre sua ponta, erguendo-se como um monumento imponente, um obelisco de engenharia extraterrestre insondável. Mas então Emmerich teve uma epifania. Ele decidiu que queria que a máquina tivesse uma sequência de descagem. Ansiava por uma ativação mecânica, dramática e palpável, onde os símbolos girassem pesadamente e as engrenagens se encaixassem em seus lugares uma por uma,
construindo a tensão do espectador a cada clique metálico. Havia um pequeno inconveniente. Um triângulo não pode girar sobre si mesmo dessa maneira. A física básica e a geometria elementar ditaram a sentença de morte para o obelisco. A necessidade narrativa os obrigou a mudar o design para um anel circular. E com essa geometria, chegou a estrutura de anel duplo que hoje todos amamos. O anel interno menor, que gira vertiginosamente, e o anel externo massivo e estático, onde os símbolos são travados. Estivemos a um passo de ter um triângulo imóvel que ninguém saberia como ligar. Em vez disso, o destino nos entregou uma das peças de cenário mais lendárias da cultura pop. Fato número 7. O mistério não resolvido dos arqueólogos que falam sueco. Este é um detalhe tão sutil que, a menos que você preste muita atenção, certamente passou despercebido. Se você observar a majestosa sequência de abertura do filme, ambientada nas áridas areias de Gizé, no ano de 1928, verá um grupo de arqueólogos desenterrando o imenso anel. O lógico seria presumir que a expedição, imersa em um projeto científico formal no Egito colonial, se comunicaria em francês, talvez em inglês ou em algum idioma europeu padrão. Mas não, eles estão falando sueco, nem francês, nem alemão, nem mesmo um idioma alienígena inventado exclusivamente para o filme. Sueco puro e simples. Por quê? Absolutamente ninguém envolvido na criação deste filme conseguiu, ou quis, explicar essa estranha decisão. Não existe um único registro, justificativa, comentário em DVD, entrevista ou nota de produção que lance luz sobre esse mistério. Simplesmente é um fato inabalável. É 1928. Estamos em uma escavação no Egito, em um claro contexto colonial britânico ou francês. E todos, por alguma razão cósmica, falam sueco. Se algum de vocês souber o porquê, por favor, deixem nos comentários. Porque se passaram mais de 3 décadas e o mundo continua esperando por uma resposta satisfatória. Fato número 8. Uma base militar escondida dentro de uma fera de madeira. O vasto complexo militar subterrâneo que abriga o Stargate, aquela imponente câmara que parece uma catedral de metal e concreto, onde cientistas e soldados trabalham lado a lado, supostamente a quilômetros de profundidade sob a montanha do Colorado, não foi construído em um estúdio qualquer. Foi edificado dentro do mesmíssimo domo do Spruce Goose, em Long Beach, Califórnia. Se esse nome não lhes diz nada, permitam-me contextualizar. O Spruce Goose era o colossal hidroavião de Howard Hughes, o famoso H-4 Hércules. Para que vocês tenham uma ideia da magnitude do lugar que escolheram, estamos falando do hangar que abrigou a aeronave de madeira mais gigantesca já construída na história da humanidade. E não era uma aeronave qualquer. Howard Hughes era completamente obcecado por essa gigantesca máquina voadora, a qual ele pilotou exatamente uma única vez em toda a sua vida. Trata-se de uma das conquistas mais singulares e, ao mesmo tempo, uma das excentricidades mais espetaculares de toda a história da aviação americana. A enorme cúpula que foi construída exclusivamente para guardar esse gigante de madeira acabou se transformando, décadas depois, no lar de um dispositivo de teletransporte alienígena. Há algo profundamente poético e cinematográfico nessa coincidência. Pensem nisso por um momento. Um imenso edifício, erguido em torno da desmedida ambição humanígena de Abidos, não podia parecer deserto. Precisava parecer habitado. Devia transmitir a sensação de uma verdadeira civilização, um mundo ocupado por milhares de seres humanos que haviam sido submetidos à escravidão feitamente. Em 1994, absolutamente ninguém nos cinemas percebeu o truque. Sean Connery, Wesley Snipes e o brutal efeito borboleta em Hollywood. Antes de Kurt Russell e James Spader se tornarem o coração indiscutível de Stargate,
O filme esteve muito perto de ter um rosto, uma alma e um ritmo completamente diferentes. Para começar, o papel do durão Coronel Jack O'Neill foi oferecido à lenda em pessoa, Sean Connery. Imaginem Connery em 1994, há apenas alguns anos de sua magistral atuação em Indiana Jones e A Última Cruzada, liderando um esquadrão militar, através de um portal interdimensional, para enfrentar um falso deus egípcio. Sua simples presença teria dotado o filme de uma seriedade e um peso Snipes. Naquele momento, Snipes estava no auge absoluto de sua carreira como estrela de ação, prestes a estrear O Demolidor, consolidado como um dos atores mais eletrizantes de toda Hollywood, antes de finalmente ceder e assinar o contrato. E quanto a Daniel Jackson, aquele egiptólogo gago, apaixonado e de quem Broderick, que ainda carregava o imenso carisma e a fama de curtindo a vida adoidado, Ferris Bueller's Day Off, teria injetado uma vibração completamente diferente no personagem. Algo muito mais leve, ágil e diretamente cômico. O filme inteiro teria se inclinado para outro gênero, mas seus compromissos não lhe permitiram aceitar. Mas a maior surpresa fica com o vilão. O conceito original para encarnar Ra foi escrito pensando em um homem humano de idade avançada. Os produtores queriam Sir John Gielgud, um dos atores teatrais mais respeitados e grandiosos de todo o século XX. Um homem de formação clássica inigualável, para interpretar o deus alienígena em uma superprodução de ficção científica de verão. Em vez disso, como já sabemos, o papel acabou nas mãos de um designer de moda londrino que havia exigido $1 milhão justamente porque queria ser rejeitado. A grande lição deste fato é profunda. A versão de Stargate que você ama hoje não é a versão que deveria existir de acordo com os planos de Hollywood. É, ao contrário, a versão rebelde e afortunada que conseguiu sobreviver a uma longuíssima, exaustiva e desesperadora cadeia de rejeições. Fato número 11. As exibições de teste foram um desastre completo. Antes de Stargate se consagrar como o fenômeno cultural de massas que conhecemos hoje, foi exibido para um grupo de audiências de teste, aqueles temidos espectadores escolhidos aleatoriamente para avaliar o produto antes de sua estreia. E para dizer de forma bem direta, eles odiaram. Apenas uns ínfimos 40% das pessoas que compareceram a essas primeiras exibições responderam positivamente ao filme. Um triste 40%. Na Hollywood moderna, um número tão desastroso em uma sessão de teste é uma sentença de morte automática. Basta para que um estúdio cancele a estreia, mande o filme para refilmagens milionárias, ou simplesmente o enterre discretamente em uma plataforma de streaming para nunca mais ser visto. E no contexto de 1994, a situação era ainda mais delicada. As produtoras por trás do filme, Canal Mais e Carolco Pictures, já estavam atravessando graves problemas financeiros. Um fracasso nas bilheterias não seria apenas ruim, seria um golpe genuinamente catastrófico que ameaçava afundar ambas as empresas. Praticamente ninguém na equipe acreditava que Stargate fosse triunfar. O estúdio suava frio. Os produtores estavam apavorados. O histórico prévio do diretor não inspirava uma confiança esmagadora, digamos assim, e o elenco principal, sejamos honestos, não era um imã garantido para as grandes massas. Para piorar, o filme era uma estranha mistura de elementos que não pertencia a nenhum gênero reconhecível. As exibições de teste foram um fracasso retumbante. E então chegou o dia da estreia oficial. Em seu primeiro fim de semana nos cinemas, Stargate não apenas recuperou sua dignidade, estabeleceu o recorde histórico do fim de semana de estreia em outubro de maior bilheteria em toda a história do cinema até aquele momento. A lição que esse evento nos deixa
é ao mesmo tempo simples e profundamente educativa. As pesquisas e as exibições de teste são apenas ferramentas frias, não vereditos absolutos. O público real que enche as salas de cinema numa sexta-feira à noite não é o mesmo público que se senta entediado na sala de um grupo focal para criticar. A verdadeira paixão, a magia de uma história que se conecta com as pessoas, viaja de maneiras misteriosas e, definitivamente, não cabe em um pequeno formulário de feedback. Fato número 12. O ódio absoluto do crítico mais respeitado da América. O ano é 1994. Roger Ebert era indiscutivelmente o crítico de cinema mais influente, temido e respeitado de todos os Estados Unidos. Era o homem cujo famoso polegar para cima tinha mais poder para vender ingressos do que a campanha publicitária mais cara do mundo. E Ebert incluiu Stargate em sua temida lista dos filmes que ele mais odiou em todo o ano. Ele não disse que era simplesmente decepcionante. Ele não o chamou de medíocre. Ele nem sequer disse que era uma perda de tempo. Ele simplesmente disse que o odiava. Detestou com todas as suas forças. E fez isso exatamente no mesmo ano, no mesmo calendário, em que o filme destruiu todos os recordes de bilheteria de outubro. A reação de Roger Ebert e a reação do público comum não poderiam ter sido mais opostas, como o dia e a noite. Essa tensão palpável, essa guerra silenciosa entre o consenso dos críticos de elite e o amor popular, é uma sombra com a qual Stargate tem vivido desde então. Hoje em dia, a franquia abrange mais de 400 episódios de televisão, múltiplas séries de livros, adaptações em quadrinhos e videogames. Sua base de fãs é uma das mais devotas, leais e apaixonadas de toda a história da ficção científica. Até hoje, continuam sendo realizadas convenções massivas ao redor do mundo. Roger Ebert não o suportava. Ambas as coisas são realidades absolutas e coexistem. O que isso nos ensina? Não significa que os críticos estão errados e o público sempre tem a razão. Também não significa o oposto. O que esta história nos demonstra com uma profundidade imensa é que às vezes uma obra de arte encontra exatamente a audiência para a qual foi criada, com uma precisão cirúrgica que simplesmente passa despercebida por todos os árbitros oficiais do bom gosto. E quando essa magia acontece, quando uma história se conecta com a alma humana, nenhuma crítica negativa no mundo tem o poder de detê-la. Stargate não foi concebido para satisfazer os críticos de terno e gravata. Foi feito para aquelas pessoas que, ao olhar para cima e contemplar as antigas pirâmides, atreveram-se a sonhar e a se perguntar: e se eles realmente desceram do céu? Fato número 13. O processo de 149 milhões de dólares que quase aniquilou a franquia. Voltemos a 1995. Bem no instante em que Stargate começava sua frágil transição de ser um filme de sucesso para se tornar uma gigantesca franquia de televisão, uma tempestade jurídica ameaçou destruir tudo. Um homem chamado Omar Zugdi, um estudante de egiptologia, abriu um processo formal contra a produtora. Sua acusação era gravíssima. Afirmava que Stargate havia plagiado seu manuscrito, intitulado Egyptscape. E ele não pedia um simples pedido de desculpas. Exigia a colossal quantia de 149 milhões de dólares. Isso não era uma simples dor de cabeça administrativa. Um processo de 149 milhões, instaurado no exato momento em que o estúdio estava apenas lançando as bases para construir um império televisivo, era uma bomba-relógio. Se esse processo tivesse prosseguido, ou se ao menos tivesse estagnado tempo suficiente nos tribunais, a ponto de criar uma nuvem de incerteza jurídica, toda a expansão da franquia poderia ter sido adiada indefinidamente, reestruturada por completo ou, o que é pior, abandonada para sempre. No final,
O processo foi arquivado por um juiz. Mas paremos para analisar a brutalidade desses tempos. Todo grande fenômeno cultural existe dentro de uma janela de oportunidade muito estreita. Stargate SG-1 estreou em 1997, apenas 3 anos após o filme original. Se as intermináveis batalhas judiciais tivessem consumido esses 3 anos críticos, se a energia vital e os recursos financeiros necessários para defender uma propriedade intelectual tivessem absorvido todo o oxigênio criativo da sala, a série jamais teria visto a luz do dia. Essa franquia monumental que nos presenteou com 10 memoráveis temporadas de SG-1, 2 de Atlantis e a ambiciosa Universe, existe e respira, hoje apenas porque conseguiu sobreviver, por muito pouco, a um processo multimilionário, do qual a maioria dos fãs nunca ouviu falar. Fato número 14. A trilogia fantasma e a história que nunca terminou de ser contada. Este fato carrega uma profunda carga de melancolia para qualquer pessoa que alguma vez tenha amado o universo de Stargate. O diretor Roland Emmerich e o roteirista Dean Devlin nunca, sob nenhuma circunstância, conceberam Stargate como uma série de televisão. A visão original deles sempre foi que o filme de 1994 seria o primeiro e épico filmes projetados para contar uma única grande história. O segundo filme, tal como Devlin o descrevia em suas anotações, teria abandonado o Egito para nos mergulhar de cabeça na civilização maia. Teria explorado suas imponentes pirâmides na selva, os sombrios sacrifícios rituais e a imensa riqueza mitológica da Mesoamérica, revelando um segredo aterrorizante. A mesma influência alienígena que havia esculpido e dominado o Antigo Egito também havia manipulado as antigas civilizações das Américas. O terceiro e último filme teria sido o desfecho magistral, uma revelação apocalíptica de que absolutamente todos os grandes sistemas mitológicos da história humana, os egípcios, os maias, os gregos, os nórdicos, todos sem exceção, tinham uma única origem extraterrestre, uma única fonte, uma verdade universal e incômoda escondida sob todas e cada uma das histórias que a humanidade havia contado a si mesma sobre a existência dos deuses. Esse era o plano mestre. Essa era a grande visão, mas o destino interveio. O estúdio MGM tomou outro rumo e optou por apostar em uma série de televisão. Assim nasceu Stargate SG-1 em 1997. E embora seja verdade que ao longo de suas 10 temporadas, a série construiu uma Emmerich e Devlin provavelmente jamais imaginaram, o arco narrativo daqueles 3 filmes nunca chegou a existir. A história, tal como foi sonhada por seus criadores, ficou inconclusa. O Stargate com o qual você cresceu, o filme original e todas as séries que se seguiram, não são mais do que a primeira parte de uma trilogia que hoje só sobrevive em anotações soltas, esboços e velhas entrevistas. Em algum lugar de um universo paralelo, em uma versão de 1994, onde os executivos tomaram decisões diferentes, esses 3 filmes existem. Lá, há um final épico e definitivo, um final que nós nunca tivemos o privilégio de ver. Fato número 15. O dia em que Stargate inventou a web moderna e mudou a internet para sempre. Guardem este fato em sua memória, porque é o detalhe que faz com que tudo o que discutimos até agora pareça pequeno em comparação. Viajemos mentalmente para 1994, antes de existirem as plataformas de streaming, antes das redes sociais, antes de a internet se tornar a espinha dorsal e a infraestrutura básica da vida moderna. Muito antes de alguém sequer pensar em promover. Nesse cenário primitivo, Dean Devlin fez algo impensável. Construiu um site para Stargate. Foi, oficialmente, o primeiro site criado para um filme em toda a história da humanidade.
O site continha algumas fotos estáticas e materiais promocionais básicos. Se o víssemos hoje, com os padrões modernos, nos pareceria comicamente rudimentar e simples. Mas em 1994, aquilo foi um acontecimento genuinamente revolucionário e sem precedentes. Nenhum outro filme havia feito algo remotamente parecido. Naquela época, a internet não era vista como uma plataforma comercial nem de marketing de massa. Era, no melhor dos casos, uma rede fechada que as universidades usavam para compartilhar dados e que um punhado de pioneiros tecnológicos explorava na escuridão de seus quartos. A grande maioria do planeta Terra nem sequer sabia o que era a rede. Mas Devlin viu algo a mais. Ele compreendeu, muito antes de qualquer outro executivo de terno e gravata em toda Hollywood, que essa nova e estranha tecnologia tinha o poder de se conectar com as pessoas de uma forma diferente. Uma conexão direta, íntima, sem filtros e sem a intermediação dos jornais tradicionais, dos caros anúncios de televisão ou dos outdoors impressos. Ele construiu a página, e como se guiadas por um farol na escuridão, as pessoas a encontraram. Para em um segundo menosprezado pela crítica, nascido do caos, sustentado com chá gelado e espantalhos, não apenas nos entregou uma das melhores franquias do entretenimento, mas, silenciosamente, ensinou ao mundo inteiro como seria o futuro. Essa é a verdadeira magia de Stargate. Cada filme de um grande estúdio que já teve um site oficial traça sua linhagem, seu DNA digital, diretamente para aquela página solitária criada em 1994. Cada conta no Twitter, gerenciada hoje por uma equipe de marketing cinematográfico, cada jogo de realidade alternativa online, cada trailer viral que quebra a internet, cada pista oculta ou easter egg estrategicamente plantado em um site 3 meses antes de o trailer oficial ser lançado. Toda vez que Hollywood trata a internet como uma extensão criativa do processo de fazer cinema, tudo isso tem um único e humilde ponto de partida: um site de Stargate, um filme de ficção científica sobre deuses egípcios e portais alienígenas. Uma obra que o grande crítico Roger Ebert odiou com toda a sua alma. Um filme estrelado por um designer de moda que tentou desesperadamente ser rejeitado, cobrando uma fortuna. Construído sobre um efeito visual hipnótico feito com mistura para chá gelado por um homem que acabara de ser demitido naquela mesma tarde, com um planeta alienígena habitado ao fundo por tristes espantalhos de pau para economizar dinheiro e filmado dentro do mesmo hangar que um dia abrigou o impossível avião de madeira de Howard Hughes. Esse filme, nascido do caos absoluto, mudou silenciosamente e para sempre a forma como cada filme subsequente seria vendido para o mundo inteiro. Permitam-me trazer tudo isso de volta a uma realidade mística, quase poética, mas inegável. Stargate não deveria existir. De acordo com todas as regras convencionais, lógicas e frias de como funciona a implacável máquina de Hollywood, este projeto deveria ter morrido muito antes de a primeira câmera ser ligada. A mentira descarada sobre o orçamento deveria ter feito a parceria com os franceses entrar em colapso. As desastrosas exibições de teste deveriam ter assassinado sua estreia nos cinemas. O vilão que tentou fugir deveria ter conseguido o que queria. O supervisor de efeitos visuais que foi demitido deveria ter feito as malas, apagado as luzes e ido para casa. O absurdo processo de 149 milhões de dólares deveria ter envenenado e estrangulado a franquia em seu berço antes que a série nascesse. Os críticos deveriam tê-lo sepultado debaixo da terra. Mas nada disso aconteceu. Absolutamente nada. Em vez de um desastre esquecido na gaveta dos fracassos, o destino nos entregou um dos mundos de ficção científica mais amados já criados pelo homem.
Um universo que continua a gerar debates profundos e a inspirar sonhos 30 anos depois. Uma história com fãs que a defendem com o tipo de paixão devota que a humanidade normalmente reserva apenas para as religiões. Uma saga inteira que traça o batimento cardíaco de sua existência até um jovem estudante de cinema, sentado em uma sala de aula em Munique em 1978, que assistiu a um documentário sobre alienígenas ancestrais e simplesmente não conseguiu tirar da cabeça a estranha sensação de que aquela história importava. E é aqui que quero deixar a vocês uma pergunta, uma semente para que reflitam em silêncio esta noite. Quantas histórias maravilhosas como esta jamais conseguiram ver a luz do dia? Quantas coisas verdadeiramente grandiosas morreram no esquecimento simplesmente porque as duas pessoas certas nunca se cruzaram na rua para conversar? Ou porque a experiência com o chá gelado deu errado na frente da pessoa errada no dia errado? Ou porque o processo da vez não foi arquivado a tempo por um juiz? Stargate sobreviveu contra tudo. Agarrou-se à vida contra todas as leis da probabilidade. Se vocês encontraram um pouco de magia nesta investigação, e se chegaram até este fato número 15, e eu sei muito bem que chegaram, porque a jornada valeu a pena, deixem um comentário e contem-me com total honestidade qual de todos esses fatos absurdos os impactou mais. E se acreditam, nem que seja por um segundo, que mais alguém neste mundo precisa desesperadamente saber que aquele majestoso portal interestelar um dia já foi preto e parecia um pneu triste e gigante, compartilhem esta história. Eles também merecem conhecer a verdade por trás da lenda. O portal está aberto. Atrevam-se a cruzá-lo. Trevam-se a cruzá-lo. Trevam-se a cruzá-lo. Trevam-se a cruzá-lo. Trevam-se